E aí, cartoleiros, tudo bem com vocês? Guilherme da Fut4U trazendo mais um vídeo. E dessa vez vamos falar sobre a nona rodada do Brasileirão, tá? Vamos fazer uma análise aí, pré-abertura do mercado do Cartola FC. Então se você gostou já do nosso conteúdo, não deixe de se inscrever aqui para não perder nada, tá? Toda semana, vídeo aí pra vocês, falando sobre o Cartola, dando dicas, análises, top 5 aí da rodada, bons e baratos para valorização, temos de tudo aqui no canal, então é só você se inscrever para não estar perdendo nada, e se puder, fortalece naquele like para ir ajudar a divulgar cada vez mais os nossos trabalhos aqui na Fut4U, beleza? Mas vamos lá, vamos pro que interessa, né? Cara, análise da nona rodada do Brasileirão. América Mineiro e Cuiabá, primeiro jogo da rodada, tá? Os primeiros estudos aí que a gente tem para esse jogo, aponta o América com um leve favoritismo, tá, nesse confronto, mas não podemos descuidar da equipe do Cuiabá, que é um time bem chatinho, tá? Se você pegar nos últimos 5 jogos, galera, temos aí 2 vitórias do América, 2 empates e 1 vitória do Cuiabá, tá? Porém, o América Mineiro só venceu o Cuiabá uma vez jogando ali em Minas, tá? No Independência, mais especificadamente. Então, assim, a gente pode sim apostar em alguns nomes nesse jogo, tá? Principalmente ali, talvez, na defesa do América Mineiro. E se for fazer uma aposta um pouco mais ousada ali, talvez, tá? Um Alê ou um Lucas Cal. E aí ali na frente, olha, bem perigoso arriscar talvez no Aloysio Boi Bandido, que tá fazendo até alguns gols e tá finalizando. Pelo lado do time do Cuiabá, galera, a gente só tem um nome interessante, Walter. Que é o goleiro que eu sempre falo pra vocês. Pode até tomar gol, mas irá fazer na casa dos 5 pontos no mínimo, tá? Ele te entrega muitas defesas ali pra estar pontuando. E caso garanta um SG, vai estourar. Passa de 10 pontos facilmente, beleza? Mas seguindo, Ceará e Curitiba, um jogo bem movimentado ao meu ver, tá? Ceará, quando joga em casa, costuma ir bastante para ataque. Curitiba com um ataque também bem perigoso, ali com o Léo Gamalho e principalmente Igor Paixão. Acredito que esse jogo aqui a gente, cara, talvez consiga aproveitar uma ou outra peça. Não acredito em SG nesse jogo, tá? Eu descartaria tanto a defesa do Curitiba quanto a defesa do Ceará para esse jogo. Mas, se a gente pegar ali os últimos relatórios, ali os últimos jogos, né? Temos aí um jogo de muitos gols, tá? Nesse confronto histórico. Nos últimos 5 jogos são 3 vitórias do Ceará e 2 do Coxa. Um jogo bem bastante, assim, bem movimentado, tá, galera? Para ambos os lados. Nos últimos 5 jogos como mandante ali do Ceará, temos 3 vitórias e 2 empates, o que chama bastante atenção, tá? E aí, se a gente for falar algumas peças para colocar, possivelmente do time do Ceará e do Coxa, eu destacarei para vocês o Mendonça, o Lima e talvez o Vina, tá? Pelo lado do Coxa temos aí o Paixão, o Léo Gamalho e talvez o Matheus Alexandre. Olho nesse moleque, lateral direito, muito bom para desarmes, tá? Vale talvez a pena a gente ficar de olho para a temporada nesse cara. Mas seguindo, temos aí Avaí e São Paulo, um jogo que também não aposta em SG, tá? Pra nenhum dos lados. O Avaí é um time chato que vem tirando bastante SG e muita gente duvida disso. E o São Paulo é um visitante que também é chato, tá? Então pode ser que assim, seja um jogo de 2-1, talvez 1-1, tá? Então, se eu fosse apontar um favorito, eu diria o São Paulo pelo momento que vive. Mas lembrando que o São Paulo não é tão bom jogando longe do Morumbi, tá? E aí no confronto histórico desse jogo a gente tem o quê? Os últimos 5 jogos, 1 vitória do Avaí, 2 empates e 2 vitórias do São Paulo. Um leve favoritismo aí talvez pro time do tricolor paulista aí. Nos últimos 5 jogos como o Avaí como mandante, tá? 2 vitórias, 2 empates e 1 vitória. Aí jogando em casa a gente já vê um leve favoritismo pro lado da equipe de Santa Catarina ali. É Santa Catarina? Acho que eu falei certo, né? Pelo lado do Avaí, jogadores que a gente pode destacar aí. Temos o Arthur Chaves, zagueirão, que vai muito bem, principalmente nos desarmes, tá? Raniel, meio campista, não sei se joga, mas quando vem atuando, vem trazendo alguns desarmes, até algumas finalizações. E Muriqui, se jogar também, é um nome bem interessante, principalmente por ser um jogador ali bem móvel, que finaliza bastante, e até tem cobrado alguns pênaltis junto com o Bissoli, tá? Pelo lado do time do São Paulo, o que eu destaco pra vocês? O Wellington, Patrick, Nestor e Caleri, tá? Caleri principalmente pela fase artilheira que vem vivendo, Nestor e Patrick principalmente pelos desarmes, ali o time do Avaí acaba cedendo muitos desarmes para meio campistas, vocês viram aí no meio da semana, aliás, vocês viram no jogo contra o Galo, né? Desarmes a rodo, principalmente ali pro Rubens, Nacho teve bastante desarme, até alguns jogadores que a gente nem esperava teve alguns desarmes, como era o caso ali
dos zagueiros, né? O Júnior Alonso acabou pontuando bastante com o desarme. Mas enfim, vamos passar para o próximo jogo, galera. Opa! Próximo jogo, Atlético Paranaense e Santos, tá? O Cap muito forte jogando em casa, mas não podemos descuidar desse time do Santos. Não é porque o Santos só joga na Vila ali que vai bem. O Santos tem se mostrado sim um time meio ajustadinho, tá? O Fabian Bustos deu um jeitinho no time e não é mais aquele time bobo que quando joga fora de casa só toma pau. Então vamos lá. Falando as primeiras análises que a gente tem desse confronto. Jogo historicamente para poucos gols, tá? Eu acredito que assim, vai ser um 2-1, talvez 1-0 pro time do Atlético Paranaense. Talvez a gente consiga ali pegar uma ou outra peça, principalmente ali do time do Atlético Paranaense, tá? Defensores desse jogo ali do time do Atlético Paranaense podem ser alguns nomes interessantes, tá? Mas seguindo, nos últimos 5 jogos como mandante do Atlético Paranaense, uma coisa que chama muita atenção, 4 vitórias do Cap e apenas uma derrota nos últimos 5 jogos jogando ali em Curitiba, tá? Muito interessante. E passando para os jogadores, o que a gente consegue destacar de início? Óbvio que assim, galera, pode vir a ter alguns desfalques desses caras que a gente vai estar falando aqui, mas é como uma pré-análise, vale a pena, tá? Destacarei para vocês, a defesa ali do Atlético tem bastante nome interessante, como Abner Vinícius, Bento, Pedro Henrique, o zagueirão, tem até o Kelvin pelo lado direito, um lateral bem interessante também. Temos ali no meio de campo o Terans, cobrador de pênaltis, cobrador de faltas, jogando em casa é muito forte. E cara, pasmem, mas vou falar de Pablo. Vem vivendo um momento espetacular ali no Atlético Paranaense, principalmente para scouts, tá? É o jogador que na última rodada não fez gol e fez 9 pontos, cara. Chama bastante atenção. E pelo lado do Santos, destacaria talvez Lucas Pires, Léo Batistão e o Marcos Leonardo, tá? Não tem tantas peças ali que a gente pode estar analisando pro time do Santos jogando fora de casa. Mas seguindo também no sábado, temos ali Atlético Goianiense e Corinthians. Aqui um jogo também que eu não acredito em SG, tá? Tanto o Corinthians como o Atlético Goianiense vivem em momentos aí estranhos. Mas assim, o Corinthians jogando fora de casa contra esses times menores, de menores expressões, vem fazendo alguns golzinhos, vem sendo um visitante chatinho. E o Atlético Goianiense, pelo confronto histórico em si, é um time que vem dificultando bastante pro Corinthians, tá? Vou pegar pra vocês aqui os dados iniciais que a gente tem nesse confronto. Jogo de poucos gols, como eu já falei pra vocês. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias do Atlético Goianiense e 3 empates. Então assim, o Corinthians não é favorito jogando lá em Goiânia, tá? Tomem bastante cuidado. Nos últimos 5 jogos com o Atlético Goianiense como mandante, 3 empates e 2 derrotas. Então assim, historicamente o Corinthians já venceu o time do Atlético Goianiense, tá? Mas isso a gente tá falando de jogos bem mais pra trás, quando o Corinthians até que ia bem jogando fora de casa. Bom, a gente tem alguns nomes até que interessantes pra estar falando desse jogo. E primeiramente falaria pra vocês aí, o goleiro Ronaldo pode ser uma coisa interessante pra estar pensando. Principalmente Rainer, lateral aí do Atlético Goianiense, é muito forte na linha de fundo, muito bom nos desarmes, pode acabar desarmando bastante ali o William, Roger Guedes, Piton, enfim, muitos nomes aí pra gente estar falando. E também temos ali também o Marlon Freitas como jogador interessante, principalmente pra desarmes e porque tem o pênalti ao seu favor, tá? Pelo Corinthians, não destacaria ninguém. O momento é ruim, jogando fora de casa, o time do Corinthians, eu não consigo ver nenhum nome assim que me cresce os olhos pra estar falando pra vocês. Talvez o único nome, pra não citar ninguém, Cássio. É o jogador mais regular da temporada do Corinthians, tá? E vem brilhando. Quando joga aí e o Corinthians precisa, ele tá conseguindo fazer muitas defesas. Então vai que o Corinthians garante o SG, o Cássio deve ser bastante exigido, tá? Bom, já no domingo temos Juventude e Fluminense nas 11 horas aí, né, no Alfredo Jaconi. Cara, aqui um jogo que eu diria pra vocês o seguinte, eu aposto numa vitória do Fluminense, tá? Mesmo jogando fora de casa, o time do Diniz tá bem encaixado, não ganhou o clássico porque o Hugo fechou o gol, mas teve muitas oportunidades. O Juventude, cara, é um time que assim, não me cresce os olhos, tá em 17º ali na tabela, é um time que, sei lá, cara, pra mim é um dos favoritos pra ser rebaixado, e o Fluminense, ao meu ver, cresceu bastante desde a chegada do Diniz, tá? Nesse confronto histórico aqui, o que a gente tem, cara? É um jogo muito movimentado e que provavelmente deva sair bastante gol, tá? Para ambos os lados, os gols. Nos últimos 5 jogos, uma vitória do Juventude, 3 empates e uma vitória do Fluminense. Como mandante, o Juventude são 2 vitórias,
2 empates e uma vitória do Fluminense, tá? Lembrando que assim, galera, como mandante, tá? Mas são dados bem antigos também que a gente tem desse confronto. Bons jogadores que temos por ambos os lados. Pelo Juventude, Vitor Mendes, Chico e Pita. O Pita, se eu não me engano, é o cobrador oficial de pênaltis. E ali pelo lado do Fluminense, citaria para vocês aí Cano, Luiz Henrique e Matheus Martins, que tá fazendo até que alguns bons jogos, tá? Olho nesse moleque que parece que é muito bom pro Cartola. Dando sequência no domingo, às 4 horas no Maracanã, acredito que o jogo mais favorável e de favoritismo, né, pra gente estar apostando no Cartola, Flamengo e Fortaleza. Fortaleza com apenas 2 pontos no campeonato. Cara, e eu acho que assim, o Fortaleza já tem que acender os faróis ali pra dar uma atenção, porque lembram-se do Grêmio? Ficou muito tempo ano passado na zona do rebaixamento e no final não conseguiu escapar, então toma cuidado, Fortaleza. Começa a priorizar aí o Brasileirão. Mas seguindo, acredito que esse jogo, cara, Flamengo muito favorito, deve ter chance de sair com o SG, deve ter chance também de pontuar bastante, principalmente os meio-campistas e atacantes ali, Bruno Henrique, Pedro, enfim. E vamos falar aqui sobre o que importa, que é bem legal, sobre os dados, tá? Os últimos 5 jogos entre Flamengo e Fortaleza. 4 vitórias do Mengão e apenas um empate. Não teve vitória do Fortaleza, tá? Uma coisa pra gente ficar bem de olho. Nos últimos 5 jogos do Flamengo como mandante, 3 vitórias do Flamengo, 1 empate e 1 vitória do Fortaleza. Jogadores que chamam a atenção para esse confronto. Temos ali a defesa, como eu já falei para vocês, do Flamengo, né? Pablo, Rodrigo Caio, Ayrton Lucas, Mateuzinho, até o Hugo, um nome interessante. Temos ali no meio de campo Everton Ribeiro, Andreas Pereira. Também teremos ali no ataque Pedro, um cara muito escalado nessa rodada, Bruno Henrique. Fazer uma dobra não é loucura nessa rodada também aí para apostar no time do Flamengo, tá? E pelo Fortaleza, cara, tá difícil, fala a verdade. Os únicos nomes ali que talvez eu citaria: Pikachu, José Wellison, principalmente para desarmes, e Boeck, porque deve ser fuzilado. E aí eu acredito que ele deva sair ali com 5, 6 defesas, mais alguns gols sofridos, o que pode ser perigoso para a pontuação do goleiro. Também às 4 horas no domingão, temos aqui um jogaço. Para quem gosta de futebol, acredito que esse jogo vai ser o melhor para estar se assistindo. Palmeiras e Atlético Mineiro, um jogo extremamente da hora da gente estar assistindo, tá? Palmeiras jogando em casa é muito forte, o Atlético jogando fora de casa também apresenta um futebol bem legal de se assistir. Eu acho que assim, esse jogo, cara, 2-2, um jogo incrível pra gente estar pegando ali scouts em todas as posições, muitos desarmes, assistências, gols. Então assim, se a gente for analisar friamente os dados, o que a gente tem pra esse jogo? Últimos 5 jogos, 3 empates e 2 vitórias do Galo, ó. Toma cuidado, dado interessante aí pra vocês. Jogando em casa, o Palmeiras como mandante, tá? Nesse confronto aí, os últimos 5 jogos. 2 vitórias do Palmeiras e 3 empates. Bons jogadores que temos aí pra estar se apostando nesse confronto. De início, já falaria pra vocês, Veiga e Scarpa. Pra mim, muito bom. São jogadores que estão vindo numa temporada fantástica. Veiga cobra pênaltis, Scarpa voando nas assistências, cobrador de escanteios. E também citaria aí o Marcos Rocha, principalmente para desarmes, tá? Um cara que tá voando na temporada aí do Cartola, principalmente para desarmes. Do lado da equipe do Galo, nós temos o quê? Nós temos Hulk, Nátio Fernandes, temos ali também o Rubens, principalmente para desarmes, e também talvez citaria para vocês aí o Ademir como uma apostinha ali correndo meio por fora, tá? Também no domingo às 7 horas temos Bragantino e Internacional, um jogo que eu acredito que deva ser movimentado, tá? O Bragantino jogando em casa é forte, o Internacional tá com uma zaga bem estruturada, por assim dizendo, né? Então assim, eu diria que 1-1, talvez um 2-1 pro Bragantino, tá? Não apostaria em saldo de gols nesse jogo, tá? E alguns nomes interessantes, eu diria pra vocês aí, temos pelo lado do Bragantino, Luan Cândido, temos o Raul, temos muito forte o Arthur também, que já voltou fazendo gol aí no Brasileirão, um nome bem da hora pra estar se apostando. Pelo lado internacional, talvez o René pelos desarmes, principalmente por se chocar ali com o Arthur, tá? Vai acabar que vai pegar bastante desarme. Também temos o Daniel, que é o goleiro. O Bragantino, quando joga em casa, acaba finalizando bastante pro gol, pode ser bastante exigido, tá? E também o Edenilson, talvez pelo possível pênalti. Cara, dados, acabei esquecendo, mas vamos lá.
Nos últimos 5 jogos, uma vitória do Bragantino, um empate e 3 vitórias do Internacional. Uma coisa que chama bastante atenção são as vitórias do Inter, tá? Como mandante, galera, só lembrando assim, Bragantino e Inter não fizeram lá tantos jogos na história, tá? Então tem jogos que são lá de 1990 que acabam não influenciando tanto, mas vou falar pra vocês mesmo assim. 5 jogos em casa aí como mandante, o Bragantino tem 2 vitórias, 2 empates e 1 vitória apenas no Internacional. Mas como eu falei, tem alguns jogos que é lá da década de 90, tá? Então, toma cuidado, não é tão favorito assim o time do Bragantino. E para fechar, teremos aí Botafogo e Goiás na segunda-feira, 8 horas no Engenhão. Aposto que, tipo, a torcida do Botafogo tá muito ansiosa para esse jogo. Tá fazendo uma bela de uma festa quando tem jogos lá no Rio de Janeiro. E assim, é um dos jogos muito bons pra gente estar se apostando, principalmente em defensores. Temos ali o Erisson também com uma boa aposta na frente. Temos o Chay também. Enfim, vamos que vamos falar sobre esse confronto, tá? O que os números apresentam pra gente nesse jogo? Favoritismo do Botafogo. Talvez o Botafogo tenha uma leve chance de sair com SG, tá? E nos últimos 5 jogos temos aí uma vitória do Botafogo, 2 empates e 2 vitórias do Goiás. Olha aí, ó. O Goiás não é tudo de tão bobo não, tá? Vem fazendo jogos difíceis contra aí o time do Botafogo. Como mandante, o Botafogo tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Aqui já melhora o cenário, a situação, tá? Mas como eu falei, esses dados mostram o seguinte, não é um jogo que sai poucos gols, tá? Então, cara, talvez possa vir ali a ser 2-1, um 3-1 também não é loucura, tá? Até 1-1, é um jogo que pode tudo acontecer. O Goiás se mostrou um time bem chatinho nessa temporada. E aí, como bons nomes, nós temos aí, como eu já adiantei pra vocês, o Erisson, defensores do Botafogo, Saravia, Gatito Fernandes, Canu, tem outro, Daniel Borges, é um cara que tem as bolas paradas, pode vir a acrescentar alguma coisinha também. E pelo lado do Goiás, eu citaria talvez Tadeu para defesas, né? É um goleiro que sempre sai com 4, 5 defesas, bem participativo. E o Apodi, que está sendo a válvula de escape ali do meio de campo do Goiás, saindo com bastante desarme, tem sofrido pênaltis, dando assistência, tá bem participativo o Apodi na temporada aí do Goiás, tá? E galera, análise da rodada aí, pré-rodada, né? Vai ficando por aqui, tá? Isso foi os dados que eu consegui trazer para vocês de antemão. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou até aqui, se possível, dá aquele like. Comenta aqui o que você achou do nosso vídeo também. Lembrando que hoje é segunda-feira, tá? E amanhã já deve sair aí para vocês o vídeo dicas. Já aviso para vocês que, cara, vai ter algumas apostinhas. O nosso time tá até que indo razoavelmente bem aí nessa rodada. Acredito que devemos fechar ali nos 80 pontos. Uma pontuação até que boa, vai. Tivemos alguns imprevistos, mas é isso. Se possível, rapaziada, segue a gente lá no Instagram, tá? Cara, tivemos muitos seguidores nessa rodada, agradeço imensamente todo mundo. Como eu já fortaleci pra vocês lá, tem a escalação oficial do nosso time, tem o top 5, tem a brincadeira que a gente faz de sempre colocar ali o palpitômetro da rodada. Temos também transferências que a gente vai estar cobrindo aí nessa abertura da janela do meio do ano. Então, se possível, segue a gente, dá uma moral lá. Eu sempre converso com todo mundo que manda mensagem, então, cara, não dá bobeira. Se tiver com alguma dúvida, manda pra gente que eu vou te ajudar da melhor forma, beleza? Rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Se gostou, dá aquele like. Tamo junto, compartilha com os amigos e é nóis. Fui!